tarde para você, seja bem-vindo a mais uma Live JR, o nosso encontro das sextas-feiras às 15 horas. Eu sou Cristina Lemos e vou conduzir com você uma conversa sobre as eleições 2022. Faltando 16 dias para o primeiro turno, para esse papo nós convidamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Paulo Galizia. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Nathalie. Boa tarde, Caterina. É um prazer poder participar dessa conversa, sobretudo no momento que se aproximam essas eleições tão importantes para todos os eleitores. Nós agradecemos muito a participação do senhor, sabemos que o momento é de muito trabalho, uma contagem regressiva, não é? Imagino como deve estar a sua rotina. Mais uma vez, muito obrigada. Eu conto com a participação das minhas queridas colegas aqui em São Paulo, Caterina Achuti. Tudo bem, Caterina? Boa tarde, Cris, para você, para todos. Um grande prazer estar aqui com você, com a nossa colega Nathalie e também com o Dr. Paulo, para falar desse tema aí que está movimentando todo o país, né? E lá de Brasília, a Nathalie Machado, que está super atualizada sobre todas as informações lá do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo uma cobertura importantíssima no Jornal da Record. Seja bem-vinda, Nathalie. Boa tarde, Cris. Obrigada. Boa tarde, Caterina. Boa tarde, doutor Paulo. Obrigada pela participação. Uma satisfação estar com vocês de novo aqui na live do JR. Doutor Paulo, eu imagino que o senhor deve estar finalizando, ultimando os preparativos para esse primeiro turno no maior colégio eleitoral do país. Qual é a etapa neste momento da organização para a operação de primeiro turno? Bom, mais uma vez, boa tarde, Cristina. Nós estamos realmente num momento decisivo. Nós temos uma última sessão aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para definir o registro de candidaturas. E, em seguida, esses nomes vão ser inseridos nas urnas, o que acontecerá até o próximo dia 21 de setembro. A partir daí, não vai poder haver nenhuma modificação dos nomes constantes da urna e já estará pronta para ser preparada para as eleições, né? Aqui as eleições de São Paulo, como vocês devem saber, temos 34 milhões de eleitores, 101 mil urnas eletrônicas, 10 mil locais de votação, e por esses números vocês imaginam qual é a logística para tornar essa eleição possível, e para isso nós vamos contar com cerca de 450 mil colaboradores, 400 mil mesários, e outros auxiliares, como policiais militares, juízes eleitorais, promotores e etc. Então, a minha preocupação agora é justamente fechar toda essa organização que já vem sendo feita há muitos meses. Doutor Paulo, queria ouvir do senhor uma palavrinha sobre a questão da segurança e da confiabilidade do processo eletrônico de votação. Bom, Cristina, eu faço parte aí da história da Justiça Eleitoral, iniciei minha carreira atuando nas eleições de 1985, aqui em São Paulo, eleições municipais que envolveram o Fernando Henrique Cardoso e o Jânio Quadros. E desde então, presidi 11 eleições no interior e parte delas ainda na votação de papel. E eu sou testemunha dos benefícios que a adoção da urna eletrônica trouxe para a justiça eleitoral brasileira em vários sentidos, né? Sentidos de economia, de velocidade na apuração, de segurança do eleitor, porque é muito mais fácil você digitar um número de candidato do que escrever o nome dele, suscitando dúvidas de interpretação de caligrafia, entre outras coisas. Além disso, sem falar na parte técnica, nós temos um histórico de alternância do poder em qualquer estado, qualquer município, mesmo no país. Isso por esses dados é possível verificar que não há nenhum controle sobre o resultado das eleições. É um sistema que é feito para que o eleitor exerça livremente o seu voto e a Justiça Eleitoral normalmente proclama como vencedor e diploma aquele que teve mais votos, né? Isso, nesse aspecto, o sistema, ao meu ver, é perfeito. Agora, doutor, pegando esse gancho aí da Cris também um pouquinho, a gente vê a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive intensificando essa questão do teste de integridade, né? E essa questão da liberação da urna eletrônica por meio da biometria, e alguns estados, algumas unidades aí da federação foram escolhidas, entre elas São Paulo também está. Como é que está a situação neste ponto em São Paulo?
Bom, nós já tínhamos uma previsão do teste de integridade para 33 urnas, né? Nós costumamos fazer com 5, isso já é feito desde 2002, né? Tinha até uma outra denominação. Agora é teste de integridade, nós vamos fazer no Centro Cultural São Paulo, ali perto de estações do metrô, para que o público tenha acesso ao teste de integridade. Vai ser feito durante todo o período eleitoral, das eleições, do dia das eleições, aberto ao público, filmado, com presença da imprensa. Porém, 6 dessas 33 urnas serão feitas sob esse sistema de início do eleitor com a biometria, que é a auditoria sugerida pelo Exército, que com conversas com o ministro Alexandre chegaram a essa conclusão. Essas 6 urnas, elas não estarão no mesmo local que é o Centro Cultural, elas estarão num local de votação bem próximo ali. Por quê? Porque desse tipo de auditoria participa o eleitor mesmo, né? Não um funcionário designado para isso. Então, o eleitor vai fazer a sua votação normal, em seguida, ele vai ser convidado a se dirigir a uma sala contígua, usar a sua audiometria, essa é a participação do eleitor. E, em seguida, se faz o teste de integridade da mesma forma que será feita nas outras 27 urnas que ficarão ali no Centro Cultural. Vou pedir para o senhor esclarecer para a gente o que é o teste de integridade exatamente, para quem está nos acompanhando a seguir compreendendo bem. Sim. O teste de integridade, Cristina, ele se dá por uma escolha de urnas no dia anterior ao dia das eleições. No sábado, como nós tínhamos 33 urnas, nós convidamos 33 entidades da sociedade civil. Partidos políticos, Fiesp, Exército, universidades, e essas entidades farão a escolha aleatoriamente de uma determinada urna. Por exemplo, no município de Sorocaba, que é aqui próximo de São Paulo, isso no sábado. Essa urna que já estaria ali instalada, pronta para a eleição no sábado em Sorocaba, ela vai ser transferida para São Paulo, mais especificamente ali para o Centro Cultural, e lá ela ficará ao lado de uma urna de papel, uma urna de lona. Será feita a votação como era antigamente, com o papel, e durante a cerimônia do teste de integridade, os votos que serão retirados da urna de papel serão contados um a um, lidos em voz alta e digitados em seguida na urna eletrônica. Isso é para ver se a urna está funcionando e se o resultado que a urna apresenta é fidedigno, é isso? Exatamente. E isso é feito mediante filmagem durante o dia, para eventual algum erro, por exemplo, de digitação, algum erro quando se fala um nome errado, alguma coisa assim. E no final do dia tem que bater 100% o resultado da urna de lona, do papel, com a urna eletrônica. É esse o teste de integridade. Perfeito. É esse o teor desse teste. E o sentido dele é garantir, justamente atestar a fidedignidade do processo, é isso? Exatamente. E as urnas são escolhidas aleatoriamente, ou seja, não existe nenhuma urna preparada, né? Porque a própria entidade vai escolher. Isso é feito na véspera, e esses votos, naturalmente, não valem, não contam para a eleição. Não contam para a eleição, é um teste. Agora, a diferença do teste que será feito no local de votação é que para o início dele será utilizada a biometria de um eleitor comum. Essa será a diferença. Certo. Vou querer passar a palavra para a nossa colega Caterina. Doutor Paulo, ainda falando um pouquinho de segurança, nós tivemos então este ano a proibição da utilização do celular nas cabines de votação. É importante a gente deixar claro nesse assunto que o eleitor ele pode levar o celular, até porque muitas vezes ele utiliza o e-título, que é o título digital. No entanto, ele não vai poder utilizar o celular dentro da cabine. Que outras medidas de segurança, doutor, vocês estão propondo este ano? E no caso, por exemplo, de algum eleitor, de repente, resistir a essa ordenança, como que vocês pretendem atuar nessas situações para não causar tumulto, já que as eleições, naturalmente, já são bastante acaloradas, né? Caterina, eu gostaria de fazer um reparo. Na verdade, essa proibição existe desde 2009. Está no artigo 91A da Lei das Eleições. É que essa questão não era muito, assim, não estava tão em voga, porque não se utilizava, não se prestava atenção na utilização do celular ou não, até porque de anos mais recentes é que passou-se a se usar o celular como objeto de filmagem, coisa que não existia antigamente. E isso se notabilizou
agora em 2018. Pode seguir, por favor, desembargador. Estamos Então, ouvindo, diante do que aconteceu em 2018, um partido, União Brasil, fez uma consulta ao TSE e o TSE resolveu explicitar como isso deveria ser proibido nas eleições agora de 2022. E nós aqui no Estado de São Paulo, queria tranquilizar o eleitor, até usar essa oportunidade para dizer que nenhum mesário vai manusear o celular do eleitor. O eleitor vai comparecer ou com seu e-título ou com o seu documento, vai se identificar e ao dirigir-se para a cabine de votação, vai haver uma mesinha ao lado, ao máximo 30 centímetros do local de votação, ele vai deixar o seu celular em cima dessa mesinha, vai votar, terminou de votar, pega o celular e vai embora. É um procedimento muito parecido quando a gente entra numa agência bancária, que tem aquela porta circular, e o cidadão deixa o celular ali à parte enquanto ele passa pela porta de circulação. Então, eu creio que não só haverá algum problema se alguém quiser criar alguma confusão. E o prejudicado por isso será o próprio eleitor, porque ele será impedido de votar. E o candidato em quem ele iria votar. Então, se ele insistir em entrar com o celular na cabine, aí o juiz eleitoral será chamado e isso será evitado. Mas isso é feito em proteção ao eleitor. Porque se eu souber que ele está proibido de ingressar com o celular, ele não vai poder filmar. Se eu sou um candidato e sei que o eleitor estará com o celular, eu posso cobrar dele. Olha, você votou em mim ou não votou? Prova para mim que você votou. Então, é em defesa do eleitor essa medida. Eu não estou entendendo porque está se fazendo assim uma celeuma em torno disso. Vamos torcer para prevalecer. Vamos torcer para prevalecer a serenidade, não é, doutor Paulo? Olha, a nossa colega Nathalie vai precisar sair, entrar novamente na live. Nathalie, fica à vontade para executar essa operação técnica para a gente recuperar a sua condição de áudio, etc. Tá certo? A gente aguarda você já já. Eu queria continuar nesse tema, doutor Paulo, da questão da segurança da votação. A gente viu uma preocupação grande do Tribunal Superior Eleitoral com a questão, por exemplo, do uso de armas, né? A gente não podia nem imaginar que chegaríamos a esse ponto de ter que cercear o uso de armas ao redor da sessão eleitoral, cerca de 100 metros, etc. Aqui em São Paulo, esse ponto especificamente preocupa o senhor? Bom, nós vamos cumprir a resolução, né? Está suspenso o porte de arma no período pré-eleitoral e eleitoral, nas proximidades dos locais de votação. Obviamente que há uma exceção no cumprimento dessa determinação, que são os policiais que estarão em serviço durante a eleição. Há uma exceção prevista na própria resolução. Então, há uma preocupação e eu acredito que essa medida foi salutar no sentido de evitar uma violência nem tanto no local de votação, mas nos arredores, eventualmente. Então, eu acho que é uma medida preventiva. Creio que não vai acontecer nada de mais grave, mas eu acho importante que a população tenha ciência disso para que possa votar com maior tranquilidade. Nathalie, já me ouve? Estou ouvindo, Cris. Tudo bom? Com a palavra, querida. Desembargador estava ouvindo o senhor conversar com a Cris a respeito da segurança e com a Caterina também. Eu queria saber qual que é a preparação que vocês estão tendo aí em São Paulo. Há uma expectativa de reforçar essa segurança ou a vigilância no dia de votação. Como é que vai funcionar esse esquema? É um detalhe ainda maior que tem que ficar atento, ainda mais essa questão das armas, né, que a gente estava comentando há pouco. Sim, eu tenho feito reuniões periódicas com os comandos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, e há um serviço de inteligência também que examina quais são os pontos eventualmente focais, onde pode haver algum tipo de violência, e nós vamos reforçar a presença de juízes eleitorais, né? Nós temos 393 zonas eleitorais e seus respectivos juízes, e vamos trabalhar com 800 juízes no dia da eleição, de forma que esses juízes possam, se for necessário, se deslocar aos locais de votação para resolver algum incidente. Estamos preocupados em manter policiamento em todos os locais de votação, que são 10 mil prédios aqui em São Paulo, um pouco mais, no estado de São Paulo, e estamos atentos
a qualquer distúrbio. Nós temos um comando de controle em que são reunidos no mesmo local todos os representantes da polícia e também das concessionárias de serviço público para atender qualquer problema, eventualmente uma falta de água, um incêndio, alguma coisa. Então, todos os setores estão atentos para esse dia das eleições. Antes de passar a palavra para a Caterina, eu quero lembrar a você que está nos acompanhando que mande a sua pergunta por meio das nossas redes sociais. Prazer, vamos apresentar aqui. É uma oportunidade única de conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Dr. Paulo Galizia. Caterina. Doutor, eu gostaria de falar com o senhor um pouquinho sobre a questão da inclusão eleitoral, porque o TRE de São Paulo ele firmou um acordo de cooperação com a Fundação Florestal, uma parceria que inclui aí assentamentos e também comunidades tradicionais aqui do estado de São Paulo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho que tipo de atividade esse acordo prevê, né, e como que vocês trabalham justamente para levar a política para todos esses espaços. Eu agradeço a pergunta, Caterina, porque é um assunto que me é muito caro. E aparentemente não há nenhuma relação entre Fundação Florestal e Tribunal Eleitoral. Mas nós constatamos, mediante estudos que nós fizemos, que algumas comunidades estão alheias ao largo do exercício da cidadania pelo voto. Por questões, cada comunidade tem a sua questão. Então, nós temos comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, e como convênio não só com a Fundação Florestal, mas também com o ITESP, aqui em São Paulo, nós temos acesso a essas comunidades e estamos verificando por que eles estão alheios ao processo eleitoral. E eu vou dar um exemplo assim mais específico para que vocês entendam o que aconteceu. Nós levamos equipes, por exemplo, à Ilhabela. Lá nós temos duas comunidades que são isoladas, castelhanos e... agora me fugiu o nome da outra. Bonete, me lembrei. E Bonete só tem acesso pelo mar ou por trilha. O que acontece? A comunidade lá, que inclusive é uma comunidade basicamente evangélica, são umas 500 pessoas, mais ou menos, eles não iam votar, porque eles tinham que ir de barco até Ilhabela, demorava 2, 3 horas, e às vezes podiam ou não podiam. E tem uma outra questão, as eleições são sempre domingo, e domingo essas comunidades praianas é o dia em que elas recebem alguma renda com os turistas, né? Então, simplesmente, eles estavam alijados do processo eleitoral. Ciente disso, o Tribunal Regional Eleitoral criou 2 zonas eleitorais, uma em Bonete, outra em Castelhanos. Para quê? Mediante o Tribunal Eleitoral vai se aproximar deles e vai colher o voto deles. Isso vai acontecer em Cananéia, em Mirante do Paranapanema, em outros lugares. Com isso parece pouco, mas são 5 mil pessoas que não estavam votando e que vão poder votar e escolher um representante. Quem sabe até um representante próximo à comunidade deles, né? Isso é importante e é um papel que nos orgulha também. Muito obrigado. Quero trazer a pergunta da Diana Moreira, que está nos acompanhando pelo Instagram do Portal R7. A Diana quer saber, e muitos eleitores querem saber, questões práticas. Por exemplo, pode levar a colinha, aquele papelzinho com os números anotados, o nome e o número lá dentro da cabine? Que tipo de roupa pode usar? Pode usar boné? Pode usar camiseta com a inscrição do candidato? Bottom? Qual o conselho geral que o senhor dá para os eleitores, doutor Paulo? Olha, Cristina, a questão da colinha eu acho imprescindível, porque são eleição para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. São 5 eleições, com 5 números diferentes. Então, se o eleitor sair de casa com a colinha, até o Tribunal Regional Eleitoral já imprimiu uma colinha para que seja preenchida pelo eleitor antes dele. Acho que isso facilita muito para o eleitor e para o fluxo das eleições. Então, leve a colinha, é recomendável. Outra coisa, vamos pensar que nós temos uma eleição não só para presidente da República. Tem uma eleição para todos esses cargos que eu acabei de mencionar. O eleitor precisa focar no seu candidato a deputado estadual, deputado federal. Isso é muito importante para ele, como cidadão. Em relação à vestimenta, ele pode usar... o que não se permite no dia da eleição é boca de urna. A manifestação silenciosa do eleitor
favorável a um ou outro candidato, não é problema. Ele pode usar uma camiseta relacionada ao seu partido, desde que não tenha números de candidatos, mas só uma cor ou uma camiseta que represente a sua escolha. Quanto a isso, não há problema nenhum. Ele pode, não há restrição de vestuário. Ele não pode ir com bandeira e nem com o número do candidato. Ah, tá certo. Natália. Pegando o gancho aqui também, Cris, obrigada pela palavra. De acordo com o TSE, desembargador, 186 mil eleitores se declararam, né, com deficiência visual. E a gente viu um ato, hoje até mesmo, né, do TSE, a respeito da disponibilização de fones de ouvido, né, para essas pessoas que têm deficiência visual, para elas poderem votar com segurança, situação que até emocionou uma das pessoas que estavam fazendo esse teste. Eu queria saber do senhor a respeito dessa preparação de São Paulo, sobre isso. Já receberam alguns fones? Vão receber quando? Como é que está essa preparação para as pessoas que têm algum tipo de deficiência também irem lá e votar no dia 2 de outubro? Sim, Nathalie, nós já recebemos o equipamento necessário para esse tipo de deficiência. Existem outras deficiências, como, por exemplo, deficiência de locomoção, em que o eleitor, até dia 16 de agosto, ele teve a oportunidade de escolher a sessão na qual ficaria mais fácil para ele votar, com maior acessibilidade. Como eu te disse, nós temos 10 mil locais de votação, mas nem todos estão aptos a receber qualquer tipo de deficiente. Mas nós temos um número razoável, mais de 500, em que o eleitor pode ir, que ele tem acessibilidade total. E é dada a oportunidade, é divulgado isso para esses eleitores, e muitos já escolheram o local de votação para permitir o acesso livre deles, sem qualquer problema. E isso já foi feito até 18 de agosto. Então já está preparado. O local de votação já está preparado para receber esses eventuais deficientes. Olha, aqui também... Só mais uma dúvida. Pois não, vai em frente, Nathalie. Desculpa, Cris. A pessoa que tem algum tipo de deficiência e não conseguir se locomover sozinho até a cabine, ou então precisar de algum auxílio, como é que fica essa situação? Ela pode estar acompanhada na hora de votar? Pode sim, pode estar acompanhada por alguém que a auxilie. Não há problema nenhum, dada a situação da deficiência dela. Não há uma restrição nesse sentido. Olha, temos aqui o Edivaldo Silva, também pelo Instagram, só que da Record TV. Ele quer saber a questão dos horários de votação. A gente sabe, por exemplo, que há fusos horários em determinados estados, em outros segue o horário de Brasília. Em que momento a sessão fecha, quem está na fila entra ou não entra mais? Esclareça, por favor, doutor, essa questão do Edivaldo. Então, Cristina, pela primeira vez será unificado o horário de eleição. É o horário de Brasília, das 8 da manhã às 5 da tarde. Isso significa que em estados como o Acre, a eleição vai começar às 6 horas no horário local. Mas para o Brasil inteiro, até para efeito de apuração, foi uma decisão importante da unificação dos horários. Então, o horário de Brasília, das 8 da manhã às 5 da tarde. 5 da tarde, quem já estiver na fila, aguarda se terminar a fila e depois encerra-se a votação. Perfeito. Caterina. Temos uma pergunta também de uma telespectadora que enviou pelo YouTube do Jornal da Record, é a Ieda Dietrich. Ela pergunta o seguinte, doutor Paulo, como que é feita a apuração das eleições aí na prática? A apuração das eleições? Exatamente. Bom, aí vem a questão da totalização de votos, né, doutor? Era o próximo item que eu ia lhe consultar. Responder. É verdade. Mas cada urna eletrônica, ela emite no final do dia um boletim de urna, BU, né? E esse boletim, ele é impresso e ele passa a radiografia daquilo que aconteceu naquela urna. Que horas a urna abriu, que horas fechou, os candidatos e etc. Esse mesmo resumo, eles têm um flashcard, onde essas informações estão armazenadas. Seria, só para traduzir, seria um disco, né? Isso, um disco. Um arquivo digital. Isso, um pendrive, mais ou menos assim. Ficou mais claro. Aí o mesário colhe esse pendrive, vai até o cartório eleitoral e lá nós temos linhas contratadas pelo tribunal que remetem o resultado para o TSE. Lá no TSE são somados os resultados de todos esses pendrives e é feita a totalização. O eleitor pode comparar aquilo que ele tem impresso no boletim de urna
que será divulgado no site do TSE ou na própria sessão eleitoral, com aquilo que vai sendo computado na totalização. É assim que se faz a apuração, somando-se todo o resultado das milhares de urnas que nós temos no Brasil inteiro. Importante esclarecer que a urna não está conectada com a internet. Não está conectada com a internet. A única ligação da urna é com a tomada, é uma ligação elétrica. A urna é uma unidade que recebe e conserva a informação chamada voto, não é isso? Exatamente, exatamente. Esse pendrive que o senhor mencionou, ele é fisicamente levado até o TRE ou não? Ele é fisicamente levado ao cartório eleitoral mais próximo da sessão de... Por exemplo, nós temos uma sessão de votação num determinado colégio, duas ou três escolas ali no mesmo bairro. Dessas escolas, eles vão para o cartório eleitoral mais próximo. E o cartório Por exemplo, aqui em São eleitoral... Paulo, bairro de Santo Amaro. Vai para o cartório eleitoral de Santo Amaro e de lá vai direto para Brasília. Ah, e portanto não passa pelo TRE? Não passa mais pelo TRE. A informação que está no cartão vai ser transmitida diretamente para o Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. O Tribunal Regional Eleitoral já fez durante um tempo a totalização, mas agora a totalização não é mais feita aqui nos tribunais regionais eleitorais. Pois não, Nathalie, você queria perguntar algo? Doutora, eu queria ver com o senhor como é que fica essa situação no dia da apuração. Há situações também, por exemplo, vamos supor, se acabar a luz, o senhor explicou, né? Essa urna, ela é conectada na tomada. Existe urna reserva? O que o cidadão precisa entender? Quem já tiver votado antes, perde o voto se ocorrer um apagão ou não? Como é que funciona isso? Tudo que é feito, todos os votos que são computados na urna, eles são documentados. Se por acaso, por algum motivo, falta a luz, acontece alguma coisa e a eleição tem que ser interrompida, primeiro isso vai ser muito difícil acontecer, porque as baterias, se terminar a luz, a urna tem uma bateria. Essa bateria, principalmente os modelos mais novos de 2020, elas têm uma duração enorme, quase que infinita. Então, não vai haver esse problema. Mas vamos supor que haja. Temos urnas eletrônicas substitutivas. Coloca-se a urna em substituição e a eleição começa dali para frente, da onde terminou. Essa segunda urna tem algum problema? A terceira opção é a urna de lona, voltando à urna de papel e os votos. Todas as mesas de eleitorais têm lá essa possibilidade, uma urna de lona ainda com os papeizinhos para terceira hipótese de defeito na urna. Raramente isso tem acontecido, mas é uma possibilidade. Perfeito. Caterina? Doutor, o número de eleitores jovens, menores aí de 18 anos, aumentou muito, né? Acredito que 207% em comparação a 2018. Eu tenho aqui dados em mãos que diz o seguinte, que no início desse ano nós tínhamos aí 190 mil jovens aptos a votar e saltamos para os atuais 358 mil jovens aptos a votar, graças também a ações promovidas aí pela Justiça Eleitoral. Qual que é a importância dessa faixa da população votar e como engajar a população de maneira geral, né, doutor Paula? Hoje em dia as pessoas se apoiaram muito nessa desculpa de que podem justificar, que a multa também não é tão cara, quer dizer, como engajar a população e fazer com que as pessoas realmente exerçam este ato de cidadania? Bom, vamos por partes. Vou falar primeiro dos jovens. Eu acho que foi muito importante essa adesão dos jovens, esse alistamento, e por dois motivos. Primeiro, porque a pandemia trouxe um certo distanciamento dos jovens das escolas, da vida mais cotidiana. Então, houve necessidade de se fazer uma campanha para atrair o jovem eleitor. E aqui em São Paulo essa campanha foi muito exitosa. Contou com a ajuda da imprensa e também da Secretaria da Educação, disponibilizando os laboratórios de informática das escolas, onde os estudantes atuam, porque muitos deles não conseguiam fazer o alistamento por questões de má qualidade dos seus aparelhos celulares ou porque moravam em locais de difícil acesso. O fato é que conseguimos uma adesão muito grande, um alistamento muito grande do jovem. E isso é importante para o jovem, porque o jovem discute política, ele gosta de política, ele discute nas redes sociais, mas ele precisa trazer essas discussões
para o que eu chamo de política oficial, política de verdade. Ele precisa escolher um representante desses assuntos que vai atuar efetivamente, sobretudo no poder legislativo, levantando as bandeiras desses jovens, né? Então, é importante para a justiça eleitoral que esse espectro de pessoas, que não é se jogar fora, como você mesmo disse, cerca de 400 mil jovens, participem da política e escolham seus respectivos representantes. Em relação à chamada abstenção, eu creio que seja um fenômeno mais ou menos mundial, né? Nós vimos que a abstenção na França foi muito grande, em outros países, na Colômbia, onde eu estive como observador. Isso é uma crise de representatividade, né? O eleitor não se sente muito, com o passar dos anos, ele vai se afastando um pouco da política oficial porque não está se sentindo representado, e nós precisamos, de tempos em tempos, fazer algumas campanhas para atrair o eleitor. Agora, isso não é um papel só dos tribunais eleitorais nem da justiça eleitoral. Os políticos, os partidos políticos precisam fazer esse papel de se afirmar na política, de levantar bandeiras que realmente atraiam o eleitor. Agora, doutor Paulo, a gente fica intrigado com o tamanho dessa operação, né? O Estado de São Paulo, super populoso, a logística não é tão difícil como o Amazonas, por exemplo, é óbvio, mas também não deixa de ser uma operação muito complexa. Alguma região do Estado que preocupa o senhor em particular por excesso de eleitores numa mesma zona eleitoral ou por acúmulo de problemas naquele determinado local? O senhor vai focar, você vai voltar a sua atenção para onde? Cristina, nós temos um número muito grande de eleitores, né? E realmente isso faz com que a nossa eleição sejam eleições difíceis, né? Não temos uma questão de acesso, mas temos uma questão de quantidade. Isso é resolvido da seguinte forma: nós não deixamos que uma urna eletrônica contenha mais do que 500 eleitores, de forma a distribuir esse eleitor para evitar filas nos locais mais populosos. Na medida em que o número de eleitores aumenta, nós criamos novas sessões eleitorais para que, numa urna, embora ela comporte muito mais do que 500, mas na verdade a gente não deixa, nós tentamos manter uma média de 300 a 400 eleitores por urna. Isso para evitar grandes aglomerações, e fazemos divisões desses locais de votação, de escolas. Fazemos um estudo de logística. Em 2018 teve muita fila na escola X do bairro tal. Nós fazemos às vezes o eleitor se surpreende, puxa, mudou meu local de votação. Mas é no interesse público, no interesse de melhor dividir o número de eleitores. E temos algumas regiões de difícil acesso, na Serra do Mar, na Serra da Bocaina, e essas regiões também têm a nossa atenção no sentido de tentar fazer com que as urnas cheguem a esses locais, para essas comunidades que estão um pouco mais isoladas. Por exemplo, no caso de Ilhabela, que eu mencionei, as urnas serão transportadas de helicóptero, com a ajuda da Polícia Militar, para evitar qualquer tipo de intempérie, questão de maré, esse tipo de coisa. Então, a nossa preocupação é essa. Portanto, já deu tempo de elaborar toda a logística para daqui a 15 dias tudo dar certo. 16 dias. Se Deus quiser. Nathalie? Desembargador, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, né? Então, eu imagino que o trabalho esteja ainda mais intenso. Já é um momento em que as autoridades devem voltar extrema atenção para esse assunto. Em São Paulo, eu acredito que, por vocês terem esse poder de decisão aí numa eleição, devido a essa quantidade de eleitores concentradas em São Paulo, a situação é ainda mais observada. Como é que o TRE de São Paulo tem, ou então a visão do senhor até mesmo, como é que o senhor avalia esse poder de decisão, talvez do destino de um país, nesse estado de São Paulo, nesse TRE onde o senhor está à frente? Na verdade, Nathalie, o poder de decisão é do eleitor paulista. O presidente do tribunal apenas organiza e possibilita que esse número grande de eleitores possa comparecer livremente e tenha o poder de ser até decisivo nas eleições presidenciais, né? Não é só São Paulo, a região sudeste é a região mais populosa. Isso nos dá uma responsabilidade de saber que justamente
por ter uma população que pode ser decisiva, ela precisa ter acesso aos locais de votação com bastante calma, com bastante tranquilidade, para que ela possa escolher bem o seu candidato. A Justiça Eleitoral não interessa quem será o vencedor. A Justiça Eleitoral interessa que o eleitor tenha acesso ao local de votação, exerça esse direito com tranquilidade, com isenção e com sigilo. Nossa querida Nathalie, ressaltando a relevância e a responsabilidade do senhor, né, desembargador? Agora, tem um eleitor aqui querendo saber mais sobre aspectos práticos. É a Cibele Pereira, que nos acompanha pelo YouTube do Portal R7. Ela está dizendo aqui que ela não votou nas últimas eleições e etc. E ela saber como é que ela faz, se ela pode votar normalmente no dia 2 de outubro. O que acontece se esse eleitor está irregular, se ele já regularizou seu título? Como é que funciona, doutor? Cristina, se ela não votou nas últimas eleições, ela pode votar sossegada nessa eleição, que não vai haver problema nenhum. A questão que envolve que impede o eleitor de votar é só quando ele não comparece a 3 eleições. Aí há uma presunção de que houve algum desinteresse, porque às vezes, por algum motivo, a pessoa não compareceu e não conseguiu justificar, mas o nome dele continua no cadastro e continua na urna. Ela pode ficar cegada que ela vai conseguir votar sim. Ela está mencionando o período da pandemia, que certamente foram as eleições passadas, eleições municipais, e que ela não compareceu. Isso. Portanto, quem Não estiver na mesma nenhum. situação pode comparecer e votar. Sim, com certeza. Caterina. Mais uma perguntinha de um telespectador, doutor Carlos Castro, que enviou através do Instagram do Jornal da Record. Ele pergunta quais são os documentos que ele precisa levar para votar e se o título online substitui o físico. Sim, nosso e-título substitui o título de eleitor, até porque ele tem todos os requisitos do título de eleitor, foto, nome, etc. Além disso, qualquer documento pessoal que contenha foto, é importante que contenha foto. Além disso, será utilizada a biometria nessas eleições, né? O eleitor fará uso da sua identificação biométrica para votar, aqueles que já tenham completado esse processo de biometria. Então, nós temos 3 formas de votar. Com o documento pessoal com foto, e-título e biometria. Nathalie? Desembargador, mais uma perguntinha da internet, dessa vez do Instagram também. A Bruna Arena, ela quer saber como é feita a segurança das urnas eletrônicas. Elas são 100% confiáveis por serem eletrônicas? Quando se diz eletrônica, é porque ela não é totalmente manual, ela está ligada à energia elétrica, né? Eu diria que elas são 100% seguras, como nós já demonstramos desde 1996, nas inúmeras eleições que são realizadas. A urna, como já foi dito aqui para a Cristina, ela é um repositório dos votos, só que eles são computados aleatoriamente, porque eu não posso dizer quem votou em quem. Eu faço uma comparação, quando a gente tem uma mesa grande, vai almoçar em algum lugar, e o garçom anota ali 2 cocas, 2 águas, 3 cervejas. Não diz que foi a Nathalie que pediu, nem a Cristina. E no final vem a conta. Naquela mesa, aí é o boletim de urna. A mesa da X, no horário tal, foram consumidas 3 Coca-Colas, 2 águas, 2 sucos de laranja, e esse é o resultado da mesa, que é da urna. E somados os resultados dessa mesa, nós temos a fatura do restaurante naquela data, que é a eleição. E é isso que acontece. Muito didática essa sua explicação, doutor Paulo. Parabéns. Inclusive, o garçom também usa um mecanismo eletrônico, digital, né? Sim. E eu não vejo ninguém contestando a conta lá, dizendo que não tomou a Coca-Cola. Pode até dizer que estava salgada a conta, mas paga no final. Sim. Doutor Paulo, como é que funciona o voto em trânsito? Eu queria que o senhor esclarecesse aos nossos internautas que estão acompanhando as suas explicações. É possível o voto em trânsito, mas desde que tenha havido, da mesma forma da escolha do local de votação do deficiente, até aquele período de 16 de agosto, o eleitor indicou que não estará no seu município de votação naquela data, ele vota no outro município, desde que seja eleição presidencial. Porque meu nome de eleitor de São Paulo não pode constar no cadastro de Minas Gerais. Agora, para a eleição presidencial, posso votar em qualquer lugar do Brasil, até mesmo no exterior. Exato. É a justificativa de voto?
A justificativa se dá no período posterior às eleições, e tem várias situações de justificativa que podem ser encaminhadas online para os cartórios eleitorais que os juízes vão verificar. Um atestado de saúde, são coisas corriqueiras que impediram o eleitor de fazer a votação. Justificado o voto, ele está isento do pagamento da multa e está regular a sua situação. Então, nós estamos já nos encaminhando para o final dessa live JR. Eu queria agradecer muito a participação do desembargador Paulo Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que nos deu uma verdadeira aula sobre procedimentos e sobre o verdadeiro espírito da votação. Muito obrigada, doutor Paulo. Eu agradeço a jornalistas, a TV Record, poder participar. Eu acho que uma das minhas funções nesse momento é esse também, é de esclarecer o eleitor no sentido de deixá-lo à vontade, deixá-lo tranquilo e ciente do que ele deve fazer no dia das eleições. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a participação das minhas duas colegas, Caterina Achuti e Nathalie Machado. Muito obrigada pela sua companhia nesta live JR. Fique conosco, Eleições 2022, o voto na Record.